Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Fé Inteligente. Nesse canal aqui nós falamos de história da igreja, teologia e assuntos sobre religião, política, a partir do cristianismo, usando a história como ferramenta. Meu nome é William e hoje nós vamos falar sobre Apocalipse, escatologia, fim do mundo, o que se deve pregar, o que não se deve pregar, à luz da história da igreja, à luz principalmente a nossa base, o que as escrituras nos orientam. E para começar, pessoal, para você que não sabe o que significa escatologia é o estudo das profecias bíblicas sobre o futuro, sobre os últimos acontecimentos que estão ali registrados. Também podemos dizer que é a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Pessoal, a escatologia, ela tem como base, como fundamento principal, o alicerce dela é a promessa que todos nós cristãos temos, que é a volta de Jesus. É a principal promessa do cristianismo, a principal profecia é que Jesus irá voltar. E a escatologia se fundamenta disso. A partir disso, a escatologia, ela vai trabalhar com textos que trazem essas profecias, que falam sobre esses últimos acontecimentos. E esses textos vão ter algumas interpretações, alguns métodos de interpretações que vão ser aplicados por diferentes estudiosos ao longo da história da igreja foi aplicado, e esses métodos que vão interpretar essas profecias, eles vão gerar algumas linhas que nós chamamos de linhas escatológicas. E nós temos quatro linhas muito conhecidas, que é a linha escatológica pré-tribulacionista, a pré-milenista histórica ou pós-tribulacionista, a amilenista e a pós-milenista. São as mais conhecidas. A pré-tribulacionista, ela é também uma das mais conhecidas dessas linhas escatológicas, porque na grande maioria das igrejas aqui no Brasil, igrejas pentecostais e neopentecostais, elas seguem essa corrente escatológica. O que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo, ele acredita que Jesus vai vir arrebatar a igreja, no soar da trombeta a igreja será arrebatada e não vai passar pela grande tribulação. Para quem não conhece, o que seria a grande tribulação? A grande tribulação é um momento onde o mundo vai entrar num caos, aonde aquelas pessoas que não foram arrebatadas, que não foram para o céu, ao grosso modo falando, elas vão ficar e vão ser atormentadas e vão ser obrigadas, elas vão ter que resistir até o final, essas pessoas que conheciam da palavra, a não aceitarem a marca da besta, no que vencer, não se dobrarem ao anticristo. O anticristo é o próprio Satanás ali que vai estar tocando um terror, vai estar dominando o mundo, e depois Deus vai derramar o seu flagelo, vai derramar a sua ira sobre o mundo, sobre os ímpios, enfim, ao grosso modo, né? Ao grosso modo, falando bem por cima, a grande tribulação é isso, e o pré-tribulacionismo também, resumidamente, ele fala sobre isso. A igreja será arrebatada e estará lá com Jesus, tem um tempo determinado até Jesus voltar, prender Satanás, estabelecer os 1000 anos. Em outro vídeo, se você desejar, a gente pode estar se aprofundando um pouco mais em cada uma dessas linhas escatológicas. A segunda linha escatológica, que também ela tem se tornado bastante conhecida, sendo que ela é uma das linhas escatológicas mais antigas, é o pré-milenismo histórico, né, ou pós-tribulacionismo, que acredita sim que a igreja vai passar pela tribulação. Porém, dentro dessa linha, ela vai ter algumas vertentes. Ela vai ser mais pessimista. O sofrimento será tanto que aqueles que resistirem serão salvos. E a outra linha acredita que, ao mesmo tempo que a igreja vai estar sofrendo perseguição em alguns locais, vai ter um avivamento, vai ter focos de avivamento do sobrenatural de Deus tão poderoso como foi em Atos. Particularmente é a linha que até então eu tenho seguido, essa linha escatológica. Eu vejo que os textos bíblicos dão muito mais ênfase para essa interpretação, né? A outra linha escatológica também, que nas igrejas históricas ela é bastante predominante, é a milenista. Ela acredita que nós já vivemos os 1000 anos, mas né, Jesus voltará. Bom, eu não vou me aprofundar muito nela, como não me aprofundei nas outras, mas ela eu vou falar ainda mais resumidamente, porque eu tenho um pouco conhecimento sobre essa linha escatológica. E a outra é o pós-milenismo. O pós-milenismo, ao grosso modo, resumidamente, né, resumo do resumo, ela acredita que a igreja vai dominar o mundo de tal maneira, de tal forma que depois Jesus só vem, né, como se fosse a cereja do bolo. Particularmente, opinião minha, é a linha escatológica
que eu menos acredito que é correta, que foge bastante do que as profecias bíblicas falam sobre os últimos tempos. Enfim, gente, eu falei resumidamente. Quem é estudioso da escatologia com certeza observou isso que eu falei resumidamente, ainda mais rápido, né, sobre cada uma dessas linhas escatológicas. Qual é o problema, que é o assunto, o tema do que eu quero falar nesse vídeo? Essas linhas escatológicas, nenhuma delas beira a heresia, longe disso, são métodos de interpretações que vão, né, gerar linhas teológicas, né, especificamente escatológicas, né, pensamentos ali de como vai acontecer a volta de Jesus, como é que serão os últimos acontecimentos, mas elas não beiram a heresia, longe disso. Com certeza, a linha que eu acredito, ela vai entender que a outra linha escatológica ela é um erro teológico, mas não que seja uma heresia, porque todas elas estão fundamentadas que Jesus vai voltar. Beleza? Isso deve ser pregado nas igrejas, com certeza. A principal promessa e a ênfase maior de qualquer linha escatológica é a volta de Jesus. Porém, a questão é, se na minha denominação ela é pré-tribulacionista, eu vou pregar sobre a volta de Jesus a partir dessa perspectiva e não tem nada de errado. Eu, tendo respeito pelas outras linhas, é aconselhável também falar que existem outras linhas escatológicas, mas o que importa é que Jesus vai voltar. A grande questão é o quê? Que ainda nos dias de hoje, mas um tempo atrás era muito forte isso, é a questão das especulações. Especulações, teoria da conspiração, né? Os Illuminatis, as provisões dos Simpsons, né? Os Simpsons, ele teve a provisão de tal presidente de tal país, de tal guerra. Bom, enfim, são teorias, são especulações, algumas coisas sim aconteceram, outras não. Só que isso, todas essas especulações, todas essas teorias das conspirações, não está na Bíblia. Não é uma ênfase, não tem escrito nas escrituras, não está escrito ali direcionando ou supondo detalhes, porque a escatologia fala muito mais de esperança, fala muito mais realmente do que é principal, que é a volta de Cristo, e não dá certeza de como vai ser um desenrolar dos acontecimentos, né? Por mais que essas linhas escatológicas elas sigam, nos dê alguma luz de como vai acontecer, elas não trazem clareza em tudo. Por quê? Porque o Senhor não quis, Deus não quis. O Espírito Santo não quis revelar detalhes por detalhes e detalhes. Os textos proféticos relacionados à volta de Jesus, eles não quiseram tratar, eles não tratam sobre os detalhezinhos, né? E muitas vezes o problema é que nos púlpitos você começa a misturar a teoria da conspiração, né? Aí tu vê um cenário político que nós estamos vivendo e já começamos a colocar algumas coisas ali como pontuais que realmente são, e quando vê nós fugimos do que realmente a Bíblia diz. Bom, isso é dentro, né? Isso é na comunidade, isso é na igreja, né? Num culto, num sermão ali sendo exposto, que deve ser evitado. Com certeza deve ser evitado. Em conversas, num assunto ali, numa roda de amigos, conversando e supondo várias especulações, não tem problema. Isso acontece, isso é legal, mas uma regra nós temos que ter, principalmente você, pregador, você que está iniciando aí num pequeno grupo, no grupo familiar, no culto de jovens, não está na Bíblia, a Bíblia não diz, não pregue, não pregue. O que a Bíblia diz é verdade, o que a Bíblia não diz são suposições e especulações, e isso deve ser evitado. Então, gente, vamos ficar ligado. A principal promessa é que Jesus vai voltar. Existem essas linhas escatológicas que é muito interessante nós estudarmos, é importante. Particularmente, a escatologia é uma área que eu estudo muito pouco, mas busco ter um entendimento com alguns amigos que têm um pouco mais de profundidade no assunto. Eu entendo que tem muita especulação, mas nós, como cristãos, devemos focar na principal promessa, que é Jesus vai voltar. E sim, a Bíblia nos diz que cada vez mais a iniquidade vai se estender. E isso, gente, é o que a gente tem que ficar alerta, né? Realmente, a perseguição, ela não deixou de existir. Nós aqui no Ocidente vivemos sutilmente, né? Começamos a viver agora sim sutilmente algumas restrições, né? E talvez as coisas tendem a piorar, entre aspas, mas eu acredito no avivamento,
particularmente eu acredito num agir do Espírito Santo na sua igreja nos últimos dias. E, gente, é isso aí. Você que gostou, curte, compartilha lá naquele grupo do WhatsApp da igreja, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram lá, compartilha em geral, se inscreva, ative as notificações, é isso aí. Esse ano aí vai ter bastante vídeo aí falando sobre vários temas históricos e teológicos. Deus abençoe.